Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Hoje é sobre mudanças no meio ambiente, que também pode ser interpretado como desequilíbrio ambiental, né? Que é até agora que a gente viu sobre ecologia, né? Sempre visando o equilíbrio, né? O equilíbrio ecológico, a sustentabilidade, que é quando os seres vivos, a relação entre os seres vivos, a relação dos seres vivos com o ambiente está sustentável, ela está equilibrada. Aí nesse capítulo agora, nesse módulo, são todos os tipos de modificações que podem ocorrer no ambiente, que podem levar a um desequilíbrio ambiental, né? Fazer com que esse ambiente não fique mais tão favorável assim. E aí, esse desequilíbrio ambiental, ele pode ser provocado então por alterações abióticas ou por alterações bióticas. A alteração abiótica seria uma alteração no ambiente. Lembra que fatores abióticos é tudo aquilo que não é vivo, mas que é importante para os seres vivos. Isso a gente discutiu quando a gente falou dos termos que a gente usa em ecologia nas nossas duas primeiras aulas de ecologia, né, no ano. Então, fator abiótico é tudo aquilo que não é vivo, mas que é importante para a vida, como água, ar, solo, luz, calor ou temperatura, tanto faz, né? Esses são até 5 fatores abióticos que você nunca deve se esquecer, porque a maioria das questões de ecologia vão estar sempre envolvendo esses fatores abióticos. Então, se você fizer uma alteração nesses fatores abióticos, você está fazendo uma alteração abiótica, né? Alterar a temperatura, alterar a disponibilidade ou a qualidade da água, do ar, do solo, enfim. Mas também você provoca desequilíbrio ambiental se você tiver uma alteração biótica. O que é alteração biótica? Seres bióticos são os seres vivos. Então, uma alteração biótica seria uma alteração na comunidade de seres vivos. Se você tem um ecossistema, que é o que a gente até tratou no último módulo, lembra que é ecossistema? É um conjunto formado pela comunidade de seres vivos, ou seja, os fatores bióticos, interagindo entre si e com o ambiente, que seriam os fatores abióticos. Então, se fator abiótico e fator biótico interagem um com o outro, a alteração em um ou alteração no outro afeta. Se alterar os fatores abióticos, eu vou afetar os seres vivos. Se eu alterar os seres vivos, eu afeto os fatores abióticos do ambiente também. E aí, uma alteração, né, o que poderia ser uma alteração abiótica ou uma alteração biótica? Por exemplo, a alteração biótica, que seria uma alteração nos seres vivos, poderia ser introduzir uma nova espécie naquele ambiente, uma nova espécie de ser vivo, ou eliminar uma espécie de ser vivo daquele ambiente. Das duas maneiras, eu estaria alterando esse ambiente. E se eu alterar, introduzindo uma espécie ou eliminando uma espécie, isso vai fazer modificações tanto na comunidade de seres vivos, mas também vai afetar os fatores abióticos, já que no ecossistema os fatores bióticos e abióticos eles interagem um com o outro. Então, uma espécie de planta, por exemplo, se ela desaparece do ambiente, vamos dizer que essa espécie de planta ela junto com algumas bactérias realizava bastante incorporação, né, no ciclo do nitrogênio lá que a gente viu no módulo passado. Então, se eu tiro determinada espécie de planta, que são as leguminosas, por exemplo, elas colaboram muito para a fixação do nitrogênio, porque elas fazem associação com aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio que a gente viu lá. Então, a leguminosa, por exemplo, colabora para aumentar o nível de nitrogênio no solo. Se eu tiro as leguminosas, vai modificar o fator abiótico solo. O teor de nitrogênio dele, por exemplo, vai diminuir. Tá? Então, tem qualquer alteração nos seres vivos, né, nos fatores bióticos ou no fator abiótico, vai provocar, né, se eu alterar seres vivos, eu vejo mudança nos fatores abióticos. Se eu provocar mudança no fator abiótico, eu vejo mudança nos seres vivos também. Tá? Então, mudar ser vivo seria introduzir uma nova espécie ou então eliminar uma espécie que tem naquela região vai deixar de existir, entra em extinção, por exemplo. E aí, alterar os fatores abióticos, isso envolve um conceito de poluição ambiental, ou seja, alterar a água, o ar, o solo, a temperatura, a luminosidade, enfim. Alterar o ambiente, os fatores abióticos, normalmente eu estou acarretando um processo de poluição ambiental. E a gente fala de poluição todo dia, a gente ouve falar de poluição todo dia, mas a gente precisa definir bem o que é poluir. Não, o que seria poluição? Bom, poluição ambiental é qualquer alteração desfavorável no ambiente provocada por substância química ou agente físico capaz de prejudicar os seres que nele vivem. Isso aqui é uma definição técnica do que é poluir.
Então é você colocar qualquer agente químico ou físico. Então existe poluição química, mas alguns agentes físicos podem ser poluentes também, capaz de prejudicar os seres que vivem naquele lugar. Então, dependendo da substância química que eu coloco no ambiente ou do agente físico, se eu prejudicar a vida dos seres vivos que viviam naquele ambiente, acrescentando essa substância química ou alterando, né, enfim, ou um agente físico, eu estou poluindo aquele ambiente. Né? Então, assim, existe, né? A gente aprende desde cedo, poluição da água, poluição do solo, poluição da água, por exemplo, jogar esgoto doméstico, eu estou poluindo a água? Estou, porque eu estou acrescentando substâncias químicas que vão alterar aquele ambiente, prejudicando os seres vivos que vivem lá. Então, por isso que eu estou poluindo a água quando eu jogo esgoto. Agora, por exemplo, um agente físico que pode atuar como poluente, o próprio som. Existe, né, a poluição sonora, por exemplo, que nas cidades a gente tem bastante, né? Até agora, por exemplo, com essa quarentena, o nível de poluição sonora nas cidades caiu. Até, né, teve notícias aí recentes de ter lobo-guará andando em volta redonda, né, durante, não sei se foi de dia, no final da tarde, alguém filmou isso, fotografou, né? Porque o nível de poluição sonora caiu bastante, já que o pessoal, né, com esse distanciamento social, a gente está com um nível, intensidade de barulho muito menor nas cidades. E poluição sonora é um poluente. Tá? Ela incomoda a vida dos seres vivos. Então, por exemplo, se você tem uma reserva ambiental, né, um parque nacional, eles têm que controlar a quantidade de pessoas que podem entrar no parque ao mesmo tempo. Por isso que não é tipo, pode entrar quantas pessoas quiser, vamos lotar o parque de pessoas. Não, porque onde as pessoas estão andando no parque, nas trilhas que elas estão fazendo, elas fazem barulho, conversam, falam alto, né? É impressionante como as pessoas quando estão fazendo trilha querem falar alto, né? Ninguém quer falar baixo. E falando alto você espanta animais, espanta pássaros, espanta os outros animais. E se esse fluxo de pessoas ficar muito intenso sempre, toda aquela região da trilha ali, os animais começam a abandonar, porque começa a ficar ruim viver ali, né? Então eles vão viver longe da trilha. Aí o problema é que esses animais, eles espalham as sementes das plantas. Então ali naquela região próxima à trilha, aquelas plantas ali não vão conseguir disseminar, espalhar as sementes delas. Então já vão prejudicar plantas, vai prejudicar animais, isso tudo por causa da poluição sonora, que é a presença, né, do homem ali, o barulho que fica fazendo. Tá, por exemplo, o outro exemplo de poluição sonora, né, clássico, é as mineradoras, por exemplo, vai fazer uma atividade de mineração. A mineração por si só já polui, porque você vai usar substâncias químicas para ajudar a separar os componentes das rochas, enfim. Vai acabar poluindo o corpo aquoso mais próximo, a água, né, o rio mais próximo. É muito difícil não poluir, mas vamos dizer que existisse como fazer mineração sem poluir nada com substância química. Ainda teria poluição sonora. Porque em torno da mina sempre tem barulho, né? Quebrando pedra, explodindo pedras. Então, todos os animais naquela região ali, eles vão abandonando aquela região. Então, todas aquelas plantas ali deixam de espalhar as sementes. Ou até o processo de polinização, que é levar o pólen de uma flor para outra. Geralmente são animais que levam, né? Então, assim, a poluição sonora é um agente físico capaz de prejudicar os seres que estão vivendo naquela região. Então, eu estou poluindo sim, tá? Então, poluente existem basicamente dois grandes grupos de poluente. Existe poluente quantitativo e existe poluente qualitativo. Bom, poluente quantitativo são aquelas substâncias ou agentes que já existem na natureza. Só que aí a mera existência dele não é um poluente. Por exemplo, o CO2, né, o gás carbônico. Ele é um gás que já existe na atmosfera. Então eu não posso falar que tipo, CO2 é poluente ou não é poluente. Agora, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera é poluente. Por isso ele é um poluente quantitativo, depende do aumento da concentração dele. Não é a mera presença dele, eu já vou dizer que ele é um poluente. Porque ele é um gás até que existe naturalmente na atmosfera. Só que aí o aumento da concentração dele vai provocar mudanças no ambiente que vão prejudicar os seres vivos. Então isso encaixou no conceito de poluente. Então, poluente quantitativo geralmente são substâncias que já existem na natureza, só que a concentração delas pode aumentar ou diminuir, né, pela atividade humana, por exemplo. Então, o que polui é a alteração da concentração daquela substância ou daquele agente físico, tá? Agora existe o poluente qualitativo, que aí não importa a quantidade, se ele está no ambiente, ele está poluindo, tá? Então, geralmente são substâncias sintéticas, porque aí não fazem parte do ambiente, da natureza, e aí se estão no ambiente e não são biodegradáveis,
vão atuar como poluente qualitativo, ou seja, a mera presença daquela substância já caracteriza a poluição. Lógico que aí, né, se está poluindo muito, está poluindo pouco, aí vai ser de acordo com a quantidade da substância, mas se for, não importa a quantidade para saber se está poluindo ou não. A quantidade vai interferir só no quanto que está poluindo, né? Tipo assim, no tamanho do desastre que vai ser causado, mas uma molécula daquela substância já é considerado poluente, porque uma molécula dela já está atrapalhando a vida dos seres vivos que vivem naquele lugar. Então já é poluente. E geralmente não são biodegradáveis. O que é uma substância não biodegradável? É uma substância que os seres vivos ou não conseguem fazer reações químicas com ela, ou então tem uma dificuldade muito grande de fazer, demora muito, né? A gente sempre fala, por exemplo, o plástico, né, bolsinho de mercado aí que agora, né, teve essa polêmica de que agora não é de graça mais, tem que pagar, enfim. As bolsas de sacola plástica, né, elas antigamente, né, não eram biodegradáveis, ou seja, no ambiente elas levavam muito tempo, centenas de anos para poder decompor, porque até as bactérias têm dificuldade enorme de interagir com o plástico, com aquelas moléculas do plástico para poder ir degradando. Agora a gente tem essas bolsas biodegradáveis que diminui bastante o tempo de decomposição delas. Aqui o exemplo está o DDT, por exemplo, que é um inseticida que ele não é biodegradável, é uma molécula que foi, né, desenvolvida em laboratório, provoca a morte de insetos e várias outras, né, plantas também, algumas plantas, enfim. E essa molécula não é biodegradável. Se você joga no ambiente, essas moléculas não são destruídas nem por decompositores, por exemplo. Bom, então a gente vai falar agora de algumas poluições, né? Por exemplo, a gente tem a poluição do ar. Poluição do ar, o ar pode ser poluído modificando, por exemplo, a concentração de alguns determinados gases. Por exemplo, monóxido de carbono, que é o CO, ou então aumentando a concentração do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Ou então alterando a concentração de metano, de óxido de enxofre, enfim, CFC, óxido nítrico, enfim. Né? De acordo com a alteração da concentração de algum desses gases, você provoca modificações no ambiente que vão prejudicar os seres vivos, ou seja, você está poluindo, tá? E no caso, poluindo o ar, né? E aí, por exemplo, na questão do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, que é o CO, ele é altamente tóxico para alguns seres vivos, por exemplo, principalmente até para a gente, nós humanos. Por quê? No nosso sangue, o gás carbônico, que é o CO2, e o oxigênio, eles são transportados pela hemoglobina, que é uma molécula, é uma proteína de estrutura quaternária que está nas hemácias, né, no glóbulo vermelho do nosso sangue. É ela que transporta oxigênio e gás carbônico. E aí, se essa molécula tem que transportar oxigênio e gás carbônico, então significa que a molécula de hemoglobina tem que conseguir se ligar com oxigênio e tem que conseguir se ligar com gás carbônico. Só que a ligação que ela faz, tanto com um quanto com o outro, não pode ser uma ligação muito forte. Né? Se forem ligações, por exemplo, ligações covalentes muito fortes, né? O que vai acontecer? Não vai ser difícil se o O2 entrou na hemoglobina para depois o O2 sair. Então a hemoglobina não transportaria o oxigênio, ela iria ficar com ele para ela, né? Então essa ligação tanto do oxigênio como do gás carbônico na hemoglobina, ela não pode ser uma ligação muito forte, porque ela tem que ser temporária. É só para a hemoglobina transportar o oxigênio do pulmão até os tecidos do corpo, né? Os músculos, por exemplo, e transportar o gás carbônico que foi produzido lá de volta para o pulmão, para poder sair. Então ela tem que transportar as duas moléculas e ela não transporta as duas de uma vez. Ou ela transporta o oxigênio, ou ela transporta o gás carbônico. Então a ligação química da hemoglobina com o oxigênio e com o gás carbônico não pode ser uma ligação muito forte, muito estável, porque senão, para desfazer essa ligação no pulmão, né, por exemplo, levando oxigênio até os tecidos do corpo. Então, para desfazer a ligação do oxigênio com a hemoglobina lá no tecido, lá no músculo, ia ser difícil. Então, às vezes, ia chegar pouco oxigênio para o músculo. E por outro lado, se a ligação da hemoglobina com o gás carbônico fosse forte, quando ela chegasse no pulmão para liberar, para poder sair o CO2, também pouco CO2 ia sair, porque a maioria ia continuar grudado na hemoglobina. Então, a hemoglobina ela tem que se ligar de maneira temporária, né? Não muito estável ao oxigênio e ao gás carbônico. Ok, ela faz isso. Agora, o problema é, quando a gente inala, quando a gente respira monóxido de carbono, ele se liga também na hemoglobina. Só que ele se liga numa região diferente do que o CO2 e o oxigênio se ligam.
Aqui uma estrutura básica de uma hemoglobina, assim, bem resumida, tá? Você tem um carbono central aqui, um radical, enfim, então um aminoácido aqui. E aí o monóxido de carbono ele vai se ligar ao grupamento que a gente chama de grupamento M, tá? Que é ao ferro aqui, ó, tá? A hemoglobina, o átomo de ferro da hemoglobina, o oxigênio ligado aqui e o ferro aqui com monóxido de carbono. O monóxido ele se liga no mesmo lugar que o oxigênio. O gás carbônico ele se liga em outra região da hemoglobina, não é no direto no átomo de ferro. Quem se liga direto no átomo de ferro é o oxigênio e o monóxido quando você inala monóxido. O problema é que quando você inala monóxido, ele se liga de maneira covalente, forte aqui, e ele não sai. Então, as suas hemoglobinas vão ficando com monóxido de carbono e não vão interagir nem com oxigênio e nem com gás carbônico, ou seja, não vai transportar nem oxigênio nem gás carbônico. Então, quanto mais monóxido de carbono, quanto mais CO você inala, as suas hemoglobinas vão ficando inúteis. Então, mesmo que você esteja puxando o ar, o oxigênio do seu pulmão não passa para o sangue porque as hemoglobinas estão todas ocupadas com monóxido de carbono e ele não sai dali. A ligação ali é estável, é muito forte, tá? E aí por isso que você vai morrer asfixiado. Até teve casos aí, acho que foi ano passado, uma família, né, que chegou, estava muito frio, acenderam uma churrasqueira dentro de casa, com a casa toda fechada, e foi todo mundo dormir, né, com o calor ali, as brasas, né, todo mundo dormiu em volta da churrasqueira na sala, com a brasa ali do lado, para ficar igual uma lareira quentinha, né? O problema é que com a churrasqueira não tem uma saída da fumaça. E a questão é que o monóxido de carbono, ele é um gás, quando ele é liberado na atmosfera, ele não tem cheiro. E ele também é inodoro, ele não tem, né, odor e nem aparência, também não tem cor, é incolor. Então as pessoas vão inalando ele, você vai desmaiar, no caso as pessoas deitaram para dormir, então não fez muita diferença, né? Desmaiaram e aí por baixa oxigenação as pessoas morreram asfixiadas, a família inteira morreu asfixiada. Teve outro caso também que foi a casa fechada, foi mexer com um acendedor de para esquentar o chuveiro, aconteceu uma coisa parecida também, tá? Enfim, o gás monóxido de carbono ele é liberado, por exemplo, em escapamento de carro, por isso que não se deve ficar em local fechado com o motor do carro ligado, né? O escapamento saindo monóxido de carbono e você inalando esse gás aqui. E no incêndio, geralmente as pessoas que morrem no incêndio é por causa desse gás também, porque no incêndio libera muito monóxido de carbono. Você começa a inalar isso daqui, suas hemoglobinas vão ficando inúteis, você deixa de transportar oxigênio e gás carbônico, você desmaia por falta de oxigênio. Então, geralmente, uma pessoa quando morre no incêndio, ela não fica parada esperando, né, o corpo dela entrar em combustão e pegar fogo. Não, o problema é que a pessoa desmaia inalando muito CO. Tanto é que, tipo, quando o bombeiro resgata alguém do incêndio, a primeira coisa que ele faz é botar a pessoa na máscara de oxigênio para respirar O2 puro. Não é aqui da atmosfera, é para respirar daquele cilindro de O2. Ali dentro é 100% O2. E aí, com essa concentração enorme de O2, aí ele consegue expulsar o monóxido de carbono daqui. Então a pessoa respirando lá no cilindro, aos poucos ela vai eliminando esse monóxido. Agora, com a atmosfera é só 16% de oxigênio, essa concentração é baixa, não consegue expulsar o monóxido daqui. Então a pessoa vai asfixiar com o tempo, ok? Então, a modificação, então assim, o monóxido de carbono, ele é um poluente quantitativo, porque ele já é um gás natural da atmosfera. Agora, o aumento da concentração dele, aí sim provoca problemas, né, pra gente até. CO2, mesma coisa, é um poluente quantitativo. Ele é um gás natural da atmosfera e, inclusive, ele é um gás necessário na atmosfera. Necessário porque ele é um dos gases principais do chamado efeito estufa. Bom, o efeito estufa ele é um fenômeno que acontece no planeta que ele é necessário para a vida no planeta como a gente conhece hoje em dia, tá? O efeito estufa não é uma coisa ruim. Agora, o que é ruim é o aumento do efeito estufa. Aí sim, isso é um problema. O efeito estufa por si só ele não é um problema. Pelo contrário, ele é necessário para a vida do planeta. Se não tivesse efeito estufa, as temperaturas médias do planeta seriam muito baixas e não poderia até ter vida no planeta, mas não como a gente conhece, não como é hoje. Se tivesse, seria diferente, porque as temperaturas no planeta iriam ser diferentes, muito mais baixas. Então, o efeito estufa é uma coisa necessária para a vida no planeta, ok? E o principal gás responsável por esse efeito é o CO2. Então vamos lá, como é que funciona o efeito estufa? Bom, tem aqui o planeta Terra e você tem a atmosfera em volta do planeta, tá?
Nessa atmosfera tem vários gases, inclusive CO2. E aí o raio de sol, quando entra na atmosfera, ele atravessa a nossa atmosfera. Boa parte desse raio que carrega tanto energia, né, na forma de luz como na forma de calor também, quando ele vem e entra na atmosfera, uma parte dessa luz, desse calor, é refletido pela superfície do planeta e embora. E aí, se não tivesse esses gases da atmosfera, boa parte desse calor e essa luz iria ser refletida e ir embora do planeta. Tchau, foi embora. Mas como tem a atmosfera, uma parte desse calor, principalmente que é a questão aqui, né, ele que iria embora, não vai, bate na atmosfera e volta de novo, como se fosse um espelho, refletindo a luz de volta. Tá? É lógico que uma parte do calor vai escapar, mas uma boa parte é refletida de volta para o planeta. Isso aqui que é o efeito estufa. Tá? Então, se não tivesse atmosfera, o Sol ia mandar bastante calor, beleza. Só que aí boa parte do calor ia bater na superfície e ia ser refletida de volta para o espaço e a temperatura do planeta ia ficar mais baixa, muito mais baixa. Agora, tendo essa atmosfera, essa camada de ar aqui e vários gases, principalmente CO2, é que quando o calor vem, bate na superfície, ele é refletido para ir embora, a atmosfera devolve ele para a superfície de novo. Então, boa parte do calor fica retida no planeta. Isso que é o efeito estufa. Tem esse nome de efeito estufa porque é a mesma coisa que acontece numa estufa de vidro. O objetivo é exatamente esse. A estufa de vidro para criar plantas, né? Por exemplo, uma casa toda feita de vidro, né? um barraco feito todo de vidro, que aí o calor do sol entra, cai lá na superfície, quando ele é refletido de volta, mas aí o vidro devolve ele para dentro de novo, né? Ali dentro da estufa. Então, boa parte do calor fica presa ali dentro, que é os raios infravermelhos, tá? Então, isso é efeito estufa e ele é necessário para a vida no planeta. Agora, se eu aumento a concentração de CO2 na atmosfera, que é o que a gente vem fazendo, né, da Revolução Industrial para cá, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, então a gente vem aumentando a concentração de CO2 na atmosfera ano a ano. Então, está fazendo o quê? Com que mais calor que ia embora, não, ele está ficando mais e mais calor. Porque essa atmosfera vai ficando mais densa, com muito mais gás carbônico e outros gases também, mas principalmente gás carbônico. Então ela fica mais densa e aí mais calor, uma parte do calor que estava saindo, não tá saindo menos calor agora, está perdendo menos calor para o espaço. A maioria do calor está ficando retida e isso está aumentando a temperatura média do planeta, que é o que a gente chama de aquecimento global, né? Então o efeito estufa ele está ligado ao processo de aquecimento global, mas o efeito estufa por si só ele não é um problema, muito pelo contrário. Como eu já falei, ele é necessário para a vida no planeta como a gente conhece. Tá? A questão é que o aumento dos gases que provocam o efeito estufa, entre eles o CO2, está fazendo intensificar o efeito estufa, então está aumentando as temperaturas médias do planeta. Por exemplo, a temperatura do ar, da água, dos oceanos. Se a temperatura da água, do ar aumenta 1 grau que seja, isso já faz muita diferença. Tem espécies de planta, espécies de animais que só se reproduzem, né, ou de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se tiver mais 1 grau mais quente ou 1 grau mais frio, isso faz diferença para se determinados hormônios vão ser produzidos ou não, se aquele ser vivo vai ficar fértil ou não. Em alguns animais, por exemplo, tartaruga marinha, o sexo é determinado pela temperatura que o ninho fica. Né? Então, se fica muito mais quente ou se fica muito mais frio, isso interfere se vai ter mais macho ou mais fêmea. Numa espécie, é interessante que, né, no caso, uma espécie que tenha macho e fêmea, a proporção na população tem que ficar em torno de 50% dos dois. Se tiver muito mais macho do que fêmea, ou muito mais fêmea do que macho na população, você prejudica a reprodução da população. Tá? Então, assim, alterar 1 grau na temperatura média do planeta já afeta muito os seres vivos. Você está interferindo no fator abiótico temperatura, né, por exemplo. Então, por exemplo, uma coisa importante sobre a temperatura da água, que aparece algumas questões por aí, que é uma mistura de biologia com física aqui, né? Vocês vão ver isso em física, ou já viram, eu imagino que ainda não viram, né? Viram no ensino médio, não viram ainda no cursinho. Que a dissolução do gás no líquido, aqui está na água, né? Mas poderia ser nos líquidos. Dissolução é mistura. Mistura de qualquer gás num líquido, ele é influenciado pela temperatura que esse líquido está, tá? Eu sempre lembro que, assim, para ajudar a entender esse processo, é pensar na Coca-Cola gelada, Coca-Cola quente. Você vai abrir uma garrafa de Coca-Cola gelada, escapa gás, mas não escapa muito gás.
Agora, você pegar a mesma garrafa de Coca-Cola quente e abrir, na hora que você tira a pressão, sai muito gás, sai tanto gás que muitas vezes até borbulha, né, e perde até líquido, o líquido extravasa para fora da garrafa, né? Por quê? O que que mantém o gás misturado no líquido, né? Tipo o gás lá, o CO2 misturado no refrigerante, na Coca-Cola. É a pressão que mantém misturado e a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais misturado fica. Quanto mais alta a temperatura, isso diminui a dissolução do gás na água, no líquido. Então, por exemplo, a garrafa de Coca-Cola gelada, o gás está lá dentro junto com o líquido, eles estão misturados. A garrafa está fechada, então está pressurizada. Você tem a pressão mantendo o gás misturado e tem a temperatura baixa, porque ela está gelada, também favorece o gás ficar misturado no líquido. Ok. Aí quando você abre, você tira a pressão, então uma parte do gás começa a escapar. Você vê que dentro do copo o gás fica saindo o tempo todo, escapando, a sua Coca-Cola fica borbulhando no copo. Agora, se você pegar a garrafa de Coca-Cola quente e abrir, a única coisa que está mantendo o gás misturado no líquido é a pressão. Na hora que você abre, você tira a pressão. Então o gás escapa quase que todo do líquido ao mesmo tempo. Por isso que a Coca-Cola quase parece ter um vulcão entrando em erupção, né? Se abrir uma garrafa de Coca-Cola quente. Porque quase todo o gás está saindo de uma vez só. Porque basicamente a única coisa que estava favorecendo o gás ficar misturado ali era a pressão. E na hora que você abre, você tirou a pressão. E ela estando quente, então a temperatura mais alta diminui a dissolução do gás. Então olha só, isso aqui está mostrando que de acordo com a temperatura, a quantidade, a solubilidade, no caso do oxigênio e do nitrogênio na água, por exemplo. Então, se você tem a temperatura da água próxima a zero, a solubilidade do oxigênio na água é alta. Quanto mais alta a temperatura fica, diminui a solubilidade do oxigênio. Então, a 30 graus, por exemplo, você tem menos oxigênio misturado na água do que a 20, do que a 10. O nitrogênio, se você ver, não altera tanto assim em função da temperatura, né? Quem é mais afetado é o oxigênio, por exemplo. E isso aqui é muito importante, tá? Porque, por exemplo, os animais aquáticos, né, peixes, por exemplo, respiram esse oxigênio aqui. São as bolhas, as microbolhas de oxigênio misturadas na água. Então, se a água do oceano, ou do rio, do lago, da lagoa vai ficando muito quente, boa parte desse oxigênio que está misturado na água começa a sair e escapar para a atmosfera. Então diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água. E isso vai atrapalhar a vida dos seres aquáticos ali. Então quando eu altero a temperatura da água, por exemplo, se eu estiver alterando a temperatura e está atrapalhando a vida dos seres vivos ali, eu estou fazendo o quê? Poluindo a água. Então eu não estou jogando agente químico nenhum, mas eu estou alterando a temperatura, que é um agente físico, né? Isso pode ser um poluente. Por exemplo, a usina nuclear, a usina de Angra ali, Angra 1, Angra 2, enfim, tira a água do oceano para resfriar o reator nuclear. A água entra, absorve calor, só calor, tá? Radiação não, pelo menos teoricamente não, né? Absorve calor, a água esquenta, eles devolvem a água quente de volta para o oceano, né? Para poder ficar resfriando o reator. Ok. O problema é que eles vão devolvendo essa água quente na Baía ali de Angra, na região próxima à usina. Então a temperatura média da água na Baía ali aumentou por causa dessa água quente que fica caindo o tempo todo na Baía que vem do reator. É uma água bem quente, próximo, né, de 100 graus. Então é um volume grande de água e isso aumentou um pouco a temperatura. O que aconteceu? O nível de oxigênio na água caiu na região ali. E aí os peixes que viviam na região foram embora. O que aconteceu? Uma grande população de algas começou a crescer ali porque os peixes comiam as algas. Os peixes foram embora, então as algas ficaram se reproduzindo, né, em grande quantidade. O nível de oxigenação da água caiu. Só que aí começou a atrair tartaruga marinha para a região. Mas por quê? Porque tartaruga marinha é um réptil. Ela não respira o oxigênio que está misturado na água. Ela respira o oxigênio da atmosfera, igual a gente. Ela bota a cabeça para fora da água para respirar. Então não importa se a quantidade de oxigênio misturado na água, dissolvido na água, diminuiu ou aumentou. Para a tartaruga isso não faz diferença. E a temperatura da água mais quentinha, para a tartaruga é até mais agradável, já que ela é um réptil, ela é ectotérmica, né? A temperatura do corpo dela é a mesma da água onde ela está. Então começou a atrair tartaruga para a região, por exemplo. Só que várias espécies de peixes saíram daquela região porque esse aumento da temperatura da água diminuiu a taxa de oxigênio na água. Porque a temperatura interfere na dissolução dos gases na água. Vocês vão ver isso mais em física, mas em biologia eu já vi muita questão, né, fazendo essa interdisciplinaridade aí. Por exemplo,
Isso explica por que um dos motivos, né? Quando você tem um mergulhador, por exemplo, um tanque de oxigênio, ele começa a mergulhar e vai muito fundo na água, lá no oceano. Se ele ficar um tempo lá embaixo, ele não pode subir imediatamente aqui para cima. Ele não pode subir em linha reta rápido e chegar aqui em cima rápido. Não pode. Por quê? Quando você vai descendo na água, vai diminuindo a temperatura da água, então vai ficando mais frio na medida que você desce, mas aumenta mais a pressão. E isso, lógico que está fora do seu corpo, mas interfere dentro do seu corpo também. E vai interferir no seu sangue. Então aumenta a pressão sanguínea e diminui a sua temperatura. O que acontece? Você fica com mais oxigênio misturado no seu sangue. As suas células, suas hemácias conseguem carregar mais oxigênio, porque com a temperatura menor e a pressão maior, você favorece a dissolução de gás na água, que no caso do nosso sangue é a base de água, né? Então, favorece. Agora, se você subir rápido, você vai aumentar a temperatura, mas principalmente vai diminuir a pressão. E aí vai começar todo esse oxigênio extra que estava misturado no seu sangue, que estava a mais, né? Porque misturou a mais porque a pressão estava maior, agora não tem essa pressão, então esse extra vai sair de uma vez só. Vai provocar bolhas de oxigênio no seu sangue. Então vai provocar a formação de bolhas de ar no sangue. É a mesma coisa quando você tem um encanamento de água de uma casa e dá bolha de ar no encanamento. Começa a alterar a circulação da água. No caso, vai alterar a circulação do sangue, vai provocar problemas seríssimos. A pessoa pode, né, muito comum até, morrer em função disso. Por isso que o mergulhador ele não pode voltar rápido. Ele tem que voltar devagar, esperar um tempo, de acordo com a profundidade que ele ficou, o tempo que ele ficou. A volta dele para a superfície tem que ser gradual também. Ok? Bom, outro poluente da atmosfera que nós temos aí é o CFC, que é o gás chamado de clorofluorcarbono. Ele é um gás que ele afeta a camada de ozônio. Tá? Hoje em dia, o uso do CFC está muito controlado, mas no início, quando ele foi descoberto, ele foi um gás muito utilizado por toda a indústria, porque ele é um gás inerte. Ele não é comburente, ele não pega fogo, ele não é tóxico para a gente. Então, as empresas que precisavam lidar com gases estavam usando muito CFC até por causa da segurança dos funcionários, né? Só que aí depois a gente descobriu que esse gás, que é a base de cloro, flúor e carbono, que está uma molécula dele aqui, por exemplo, esse gás ele tem um efeito muito nocivo na camada de ozônio, que é uma camada de gás ozônio que nós temos na atmosfera aqui, ó, da Terra. E aí esse gás ele fica nas camadas mais altas da atmosfera, aqui em cima, protegendo, como se fosse um escudo mesmo, né? Por isso que chama de camada de ozônio. Enfim, esse gás ele afeta diretamente a molécula de ozônio. Por quê? Esse gás, quando ele vai para a atmosfera, ele sobe. Ele tem baixa densidade, ele sobe na atmosfera. Quando ele vai subindo, ele recebe radiação ultravioleta do Sol. Absorvendo essa energia UV, o que acontece? Um átomo de cloro, na verdade um íon cloro, né? Aqui está até errado, não é um átomo, é um íon. Um íon cloro, ele se dissocia da molécula, o CFC continua, só que perdeu um cloro aqui. E esse íon cloro agora, quando ele encontra com o ozônio, ele reage quimicamente com o ozônio, que é o O3, né? Dissociando o ozônio em oxigênio e monóxido de cloro. Então ele basicamente sequestra um átomo de oxigênio daqui para ele, fica monóxido de cloro, e o que era ozônio agora virou O2, oxigênio. Então ele diminui a quantidade de ozônio na atmosfera. E o problema é que esse monóxido de cloro aqui, ele é instável. Então daqui a pouco ele se dissocia e fica o átomo de cloro livre de novo, ou íon cloro livre. Que ele vai fazer o quê? Pode encontrar outro ozônio e repetir isso aqui. Aí fica livre de novo, encontra outro ozônio e repete. Então ele fica fazendo isso, né, infinitas vezes. Então ele fica dissociando ozônio em oxigênio e monóxido de cloro, que depois se dissocia para virar cloro puro, né, que vai interferir em outro ozônio, enfim, vai ficar repetindo isso e aí só vai diminuindo a concentração de ozônio na atmosfera. E esse gás ele é importantíssimo porque é ele que absorve boa parte da radiação ultravioleta do Sol, que é essa radiação que provoca queimadura na nossa pele, por exemplo, né? Tem basicamente dois tipos de radiação ultravioleta no raio de sol, é o UVA, radiação ultravioleta A, e a UVB. A radiação UV,
ela não tem um grande poder de penetração. Ela não é uma radiação que atravessa tudo, atravessa parede, metal, por exemplo. Não é igual o raio-x, por exemplo, que é um tipo de radiação que atravessa a parede, atravessa o nosso corpo, né? Só os ossos que não. A gente usa até para tirar radiografia por causa disso. Mas ela é uma radiação, a ultravioleta, de superfície. Ela tem baixo poder de penetração. Só que ela afeta as moléculas de DNA. Por isso que tomar sol demais pode provocar câncer de pele e não câncer em outros órgãos. Porque a radiação UV, que é a radiação do sol, ela não vai penetrar no seu corpo para atingir os seus órgãos, ela fica na pele. Só que na pele já tem células que vão ter o DNA danificado e pode desenvolver um tumor na pele, um câncer de pele. Além de a agressão que o raio UV provoca, né, o câncer seria um extremo, mas não precisa ser tanto, né? Poderia provocar, por exemplo, envelhecimento precoce, né, outros danos na pele, enfim, causa isso tudo, né? Queimadura, que é o que acontece com a sua pele, você ficar exposta há muito tempo à radiação UV. A nossa pele tem uma proteção natural, essa radiação UV, que é a melanina, né, que é o pigmento que dá a cor da nossa pele. Então, quem tem a pele mais escura, porque a pele produz muita melanina. Quem tem a pele mais clara, é porque a pele produz menos melanina. E a melanina que protege da radiação UV, então quanto mais melanina, mais protegido da radiação UV você está, realmente. Tanto é que o índice de câncer de pele na etnia negra é muito menor do que em qualquer outra etnia. Né? Os brancos, caucasianos ou asiáticos, enfim, a incidência de câncer de pele é muito maior do que nos negros por causa da melanina mesmo, que protege muito mais eles. Bom, então tá aqui, você tem a nossa atmosfera e aí tem a camada de ozônio, lá em cima uma camada de gás. Esses gases CFCs, que eram muito utilizados nos aerossóis, na indústria, para a atmosfera reagir com esse ozônio, né? Reagir não, reage, diminui a concentração de ozônio, então aqui ó, diminuiu a espessura da camada de ozônio e aí a radiação UV que o ozônio absorvia, deixou de absorver, então passava pouca radiação UV. Agora, passando bastante, vai afetar negativamente os seres vivos, tá? Por isso que a utilização desse CFC aqui, ele é um poluente. Detalhe que ele é um poluente qualitativo. Não importa a concentração dele, uma molécula de CFC já causa problemas. Né? Então ele é um poluente qualitativo, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. E essa incidência de calor, né, provoca esse fenômeno que a gente chama de ilhas de calor, está até na apostila de vocês, que é o quê? Uma cidade, né, uma grande metrópole, enfim, uma região metropolitana, você tem um acúmulo de prédios, construções, asfalto, isso tudo é diferente de árvore e solo, por exemplo. Então, ao longo de um dia, concreto, cimento, asfalto absorve muito calor e durante a noite ele irradia esse calor. Então a temperatura na cidade ela fica muito quente, tanto de dia quanto à noite. Mesmo que quando o sol já se pôs, geralmente a temperatura média nas cidades fica muito alta ainda, porque o concreto retém esse calor, é diferente de solo, rocha, né? Então isso aumenta e provoca esse fenômeno que a gente chama de ilhas de calor, que é essa grande concentração de concreto, asfalto, enfim. Agora, se você tem uma floresta, por exemplo, você já não tem essa ilha de calor, porque as plantas, né, através do processo de evapotranspiração que a gente falou lá no ciclo da água, né, diminui a temperatura, transpirando, então a temperatura do ambiente lá fica menor. Agora, numa cidade sempre vai ficar com a sensação térmica mais alta, por causa dessas absorção de calor que os prédios, as construções fazem ao longo do dia e depois vão irradiar isso. Né? E a gente também pode acontecer um fenômeno que chama de inversão térmica, que é o seguinte. Aqui está demonstrando o que acontece normalmente na natureza, quando você não tem inversão térmica, que é o normal de acontecer. Né? Você começa, por exemplo, o ar frio está lá em cima, o ar quente está aqui embaixo. Por que o ar quente está aqui embaixo? Bom, esse ar mais próximo ao solo, o calor vem do sol, ele vem de cima para baixo. Se o calor vem de cima para baixo, era para aqui estar mais quente. Até era, né? O que faria sentido, se o calor vem do sol, ele vai esquentar aqui primeiro para depois chegar aqui embaixo. Beleza. O problema é o seguinte, quando o raio de sol passa, beleza, ele perde calor aqui em cima. Só que quando ele chega no solo, o solo absorve muito mais calor, o solo e a água, do que o ar. Então aqui embaixo a absorção de calor é muito maior pelo solo, pela água. E aí essa absorção retém esse calor, o que esquenta o ar que está logo acima do solo.
Então esse ar quente fica logo acima do solo. E aí, como lá em cima não retém tanto, o que acontece? Lá em cima fica mais frio, aqui embaixo fica mais quente. Só que aí, o ar quente aqui embaixo ele fica com densidade menor do que o ar frio. Então ele troca de posição. O ar quente vai subir e o ar frio vai descer. Eles trocam de posição um com o outro. Aí o ar quente sobe, fica lá em cima, ele esfria e o ar frio que desceu esquenta. O que acontece? Troca de posição de novo. Isso provoca vento. Tá? Então isso acontecendo normalmente, que é o que acontece normalmente na natureza, você tem vento, por exemplo, e no caso aqui, né, dessa figura, esse vento até faz com que esse poluente aqui seja carregado, seja mandado embora da região, não fica aquela nuvem de fumaça parada em cima da cidade ou em cima da indústria que seja. Agora, quando você tem o inverno, por exemplo, pode acontecer de não ter calor suficiente para esquentar o solo e a água aqui embaixo, porque está frio, né? Está no inverno, não vem muito calor mesmo, então esse pouquinho de calor que chega não é suficiente para esquentar tanto o solo e muito menos o ar que está logo em cima dele, então esse ar fica frio. E o ar que está lá em cima, que está recebendo o calor primeiro, é o que está mais quente. Então acaba que lá em cima fica quente, aqui embaixo fica frio e esses dois não vão trocar de posição, porque o ar quente está lá em cima já está com menor densidade, ele não vai descer. E o ar frio já está aqui embaixo, já está com maior densidade, ele não vai subir. Então ele vai ficar esse ar parado, não vai ter vento. E ainda as empresas, indústrias que soltarem fumaça e poluírem, por exemplo, não vai ter vento para carregar esse poluente embora. Essa nuvem de poluição vai ficar ali. Então, na verdade, na questão da conversão térmica, o que acontece? Essa nuvem de poluição do ar, de poluentes do ar, ele atua como se fosse o solo aqui. É ele que vai reter o calor, absorver, porque chega pouco calor, então só o gás mesmo já absorve e aí ele esquenta a camada de ar em cima dele, não a de baixo. E aí o ar vai ficar parado, não vai ventar, e se a região já tem muito poluente, vai dificultar mais ainda a circulação dessa fumaça. Imagina, tem uma cidade aqui, vai ficar aquela nuvem de fumaça em cima da cidade e não vai embora, porque não venta. Que é o que acontece, muita gente vê isso acontecer na China, por exemplo. Lá eles têm muita indústria de queima de carvão mineral, né? Então acontece no inverno lá muita inversão térmica. Ok? Bom, outra coisa que pode acontecer aí é a mistura de poluição da água com poluição do ar, né? Que é a formação de chuva ácida. Que é quando a gente elimina, por exemplo, SO2 na atmosfera. Esse gás é liberado em combustíveis, tá? Quando a química combustível fóssil libera, na produção de alguns insumos industriais. Aí, quando esse gás chega na atmosfera, ele reage com o oxigênio e com a água e forma ácido sulfúrico. E aí, misturado com a água, na atmosfera, esse ácido sulfúrico pode cair com a chuva. E aí, qual que é o problema? A água com esse ácido vai alterar o pH do solo e o pH da água, de um lago, por exemplo. E alterando o pH da água, alterando o pH do solo, eu interfiro nos seres vivos que vivem ali. O pH do solo, por exemplo, tem bactérias que vivem ali. E tem bactérias que vivem de acordo com determinado pH. Às vezes a bactéria aguenta só até um pH 5. E aí chovendo, chuva ácida toda hora, o pH cai abaixo de 5 naquele solo ou na água que seja. Então começa a prejudicar plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, ou no solo as bactérias decompositoras, enfim. Se eu altero os seres vivos, eu vou mudar a constituição química da água e do solo também, porque não vai ter decompositores mais para colocar nutriente ali, por exemplo. Então, o enxofre ele vai entrar aqui por meio da chuva ácida, vai ficar no solo. Você tem bactérias sulfúricas que lidam com enxofre, mas são minoria, né? A grande maioria das bactérias é aeróbia mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho da poluição da água. Né? Lembrando que poluir é qualquer agente físico ou químico que a gente coloca no ambiente que altera a vida dos seres vivos ali, né? Prejudica a vida dos seres vivos. Então pode ser por dejeto orgânico, pode ser substância química, agrotóxico ou até petróleo mesmo, né? Se for colocado diretamente na água, por exemplo. E aí, por exemplo, quando é uma substância química, se ela não for biodegradável, lembrando que biodegradável não pode sofrer decomposição, né, por nenhum ser vivo. Então, se essa molécula não é biodegradável, onde está esse pontinho representando essa molécula aqui, foi jogada na água. Vamos dizer que era o DDT que eu tinha dado exemplo lá atrás no slide, que também é uma molécula que não é biodegradável, é um inseticida. Caiu na água, as algas absorvem. Então, cada alga vai absorvendo um pouquinho de DDT. Só que aí, larvas de peixe ou de anfíbio, seja lá qualquer bicho, come essas algas. Então, eles comendo a alga, aquele DDT que ele come passa para o corpo dele.
Só que a larva não vai comer uma alga, ela vai comer várias algas ao longo da vida dela. E aí todos aqueles DDTs que ela se alimenta, que está no corpo da alga, passa para o corpo dela. Lembrando que não é biodegradável, então não consegue, o organismo dela não consegue fazer nenhuma reação química com aquilo, não consegue excretar, aquilo vai acumulando no organismo. E aí aquelas larvas vão ficando com DDT no organismo. Depois, vamos dizer, um peixe pequeno, já adulto, se alimenta dessas larvas. Então cada larva que ele come tem um pouco de DDT. Então fica no organismo dele. Ele também não consegue fazer reação química com aquilo, aquilo vai acumulando nele. Então ao longo da vida dele ele vai comendo várias larvas, então vai ter mais DDT acumulado nele. E aí vem um peixe grande que come o peixe pequeno. Então, mesma coisa. Não é biodegradável, ele se alimenta do peixe, mas vem essas moléculas não biodegradáveis que vão começar a acumular no corpo dele também. Até, por exemplo, chegar a gente, vai lá pescar esse peixe, vai comer esse peixe, tem muita molécula não biodegradável no peixe, na carne, e a gente não vai comer um peixe, vai comer vários. Então isso vai se acumular no nosso corpo, essa molécula não biodegradável. Aqui está numa escala de, por exemplo, de unidades, né, de molécula por milhão, né? Se na alga tem uma unidade, lá no homem eu vou encontrar 1 trilhão de unidades dessa molécula. Por quê? Porque na alga ela absorveu diretamente da água. Então tem pouquinho na água, ela absorveu. Só que aí o peixe que come a alga, ele não come uma, ele já come várias ao longo da vida dele. Então aquilo vai só acumulando no peixe. Na próxima teia alimentar, acumula de novo, acumula de novo. E detalhe, se você observar aqui, né, vai aumentando numa escala de 1000, mais ou menos, né? Aqui é só uma convenção, tá? Porque, tipo assim, como o negócio não é biodegradável, ao longo da vida a larvinha vai comendo várias algas e cada alga que ela come deixa uma moléculazinha no corpo dela lá. Então é só uma representação para você ter uma ideia de que a concentração dessa substância na cadeia alimentar ela vai só aumentando. Quando você começa do produtor até chegar o último consumidor lá no caso. Então, por que a substância só acumula? Porque ela não é biodegradável. Então, um pré-requisito para que isso aconteça esse fenômeno chamado de magnificação trófica, que é isso? O aumento de concentração de determinada substância no corpo dos seres vivos. Você vê isso na teia alimentar. Não é que aumentou ao longo da vida do homem, aumentou porque ele foi se alimentando de peixes que tinham essa substância. Exemplo. O mercúrio, metal mercúrio, ele é uma substância tóxica para os seres vivos, né? Que é o mesmo que tem dentro dos termômetros, por exemplo, aquele líquido cinza lá. Se ele está na água, as algas absorvem mercúrio e ele não é biodegradável, ela não consegue lidar com ele, aquilo fica nela. E aí o peixe se alimenta da alga e vai aumentando a quantidade de mercúrio no corpo do peixe. Até um peixe maior, a gente vai pesca esse peixe maior, tá cheio de mercúrio no corpo dele. Só que aí no peixe tem muito mercúrio, ou seja, ele está tóxico, a carne dele está fazendo mal para mim. Só que se eu pegar uma amostra da água onde o peixe está para analisar, tem pouquinho mercúrio. A concentração de mercúrio está muito baixa, aí as algas absorvem só um pouquinho. Então por que no corpo do peixe tem tanto mercúrio? Porque aconteceu o fenômeno de magnificação trófica. Na cadeia alimentar, aquela substância vai se acumulando. Por isso que tem tanto no peixe que eu pesco. Mesmo que se eu analisar a água, não vai ter essa concentração toda na água. O peixe não pegou isso tudo da água, ele pegou disso da alimentação dele. Então, quanto maior o nível trófico, quanto mais distante do produtor eu estou, mais substância química acumulada eu estou no organismo. Isso que é a magnificação trófica. Isso que é um problema, por exemplo, onde teve lá o desastre, né, das barragens lá de Brumadinho, né, que passou aquela água lá cheia de substância tóxica, principalmente metais pesados, mercúrio, por exemplo. Se a gente vai lá hoje no Rio, pega uma amostra de água e leva para o laboratório, o nível de mercúrio na água está baixinho. Ok, mas eu não posso ficar comendo os peixes daquele rio. Por quê? Apesar do nível de mercúrio na água estar baixo, eu posso tomar banho no rio, não vou sofrer por causa disso. Mas se eu ficar comendo peixes daquele rio, a concentração de mercúrio na cadeia alimentar vai aumentando. E aí a carne dele está tóxica para mim. Então fica difícil para um pescador que vive lá entender isso, né? Que tipo assim, ele já vê o rio limpo, pelo menos aparentemente, né? Pode tomar banho, mas não pode pescar. Né? Por que, que a água, se a água não está tóxica, por que, que a carne do peixe está? Porque ela sofre esse processo de magnificação trófica. A concentração da substância tóxica ela aumenta na teia alimentar, exatamente porque esse se alimentou desse, que se alimentou desse, que se alimentou desse. Ok? Bom, e outro processo que acontece na água que é muito importante é o processo de eutrofização. Na apostila de vocês até está falando bem disso e é um assunto que costuma cair quando a gente fala de poluição ambiental. É muito comum cair questão de eutrofização. Então, a primeira coisa, a gente precisa definir o que é eutrofização. Tá? Eutrofização é isso aqui, ó.
diminuição da taxa de oxigênio no meio. No caso, eutrofização da água, então a diminuição da taxa de oxigênio disponível na água. Lembra que eu falei aqui atrás para vocês na questão da temperatura, né? Ó, os seres vivos respiram, os seres vivos aquáticos respiram o oxigênio dissolvido na água, ou seja, bolhas de oxigênio misturadas na água. A diminuição da oferta dessas microbolhas é que é a eutrofização. Se fica tão pouco oxigênio misturado na água, não tem oxigênio suficiente para os peixes e para outros seres aeróbios, então eles vão começar a morrer. O peixe então vai morrer afogado. Vai faltar oxigênio para ele estar nadando naquele rio, naquela lagoa. A brânquia dele tira oxigênio da água, mas tem que ter oxigênio, se não tiver ele morre. É o que acontece. Então isso que é eutrofização, é você diminuir a taxa de oxigênio na água, né, no meio ali onde ele está. Agora, como que pode diminuir? Bom, uma das coisas que pode acontecer, até tem na apostila de vocês, quando está falando de eutrofização, tem uma foto de um patinho lá nadando em cima de uma água verde, né, de tanta alga que tem. Tem muita gente que vê aquela foto, vê aquele bando de alga, parece um tapete verde flutuando, né, e já olha aqui e fala, isso daí é eutrofização. Não, aquilo ali não é eutrofização. Eutrofização é isso aqui, diminuição da taxa de oxigênio no meio. O que a foto está mostrando, aquela água verde lá, se chama floração das algas. Até está explicando no texto, né? O que é isso? É uma intensa reprodução de algas na água naquele momento ali. Aquele fenômeno chama floração das algas. E isso pode levar à eutrofização, mas não é eutrofização. Eu não posso falar, aquilo lá é floração das algas, tá? Bom, como é que pode chegar no processo de eutrofização? Por que a quantidade de oxigênio na água pode diminuir? Eu já até falei um jeito, quando eu expliquei aqui a alteração da temperatura. Alterando a temperatura da água, eu posso diminuir a taxa de oxigênio, e isso pode levar à eutrofização. Se ficar um nível de oxigênio tão baixo, não vai conseguir viver nada aeróbio ali dentro, vai morrer tudo, isso é eutrofização. Agora, o mais comum de acontecer é por despejo de esgoto doméstico. Que aí, esgoto doméstico é dejeto orgânico. E esse dejeto orgânico, embora seja dejeto, ainda são moléculas orgânicas que os seres decompositores vão decompor para extrair energia deles. E aí, quando isso cai no rio, o que acontece? Aumenta a disponibilidade de alimento para os decompositores, aqueles que vivem na zona profunda, que eu expliquei para vocês lá da lagoa ou do rio. E aí, aumentando a disponibilidade de alimento para as bactérias, principalmente para os decompositores, aumenta a população deles. Tem mais alimento, as bactérias vão se alimentar mais, vão se reproduzir mais. Ok. Só que a maioria dessas bactérias, elas são aeróbias, elas consomem oxigênio. Então, se a população delas está aumentando, o consumo de oxigênio na água está aumentando. E se a população de bactérias ficar muito alta, elas podem consumir quase todo o oxigênio da água. E aí consumiu tanto oxigênio da água, as bolhas, que sobrou pouco para os peixes. Aí os peixes começam a morrer por falta de oxigênio na água, por exemplo. Então, aumentar o consumo de oxigênio na água seria isso aqui, ó, aumento da DBO. O que é DBO? É demanda bioquímica por oxigênio. Todo organismo vivo tem uma DBO, tem uma demanda, por exemplo. Você tem a quantidade de oxigênio que você precisa por segundo para poder ficar vivo. Porque todas as células do seu corpo estão fazendo respiração celular, precisa de oxigênio para fazer. Então você precisa de uma certa quantidade de oxigênio para poder ficar vivo. E as suas células, para que elas usam oxigênio? Para quebrar glicose. Então a molécula de glicose, para ser quebrada, precisa de oxigênio, que é a respiração celular acontecendo. Ou seja, a molécula de glicose ela tem uma DBO. Ela tem uma demanda bioquímica. Eu preciso de uma certa quantidade de oxigênio para conseguir quebrar a glicose e produzir energia. Isso que é DBO. É a quantidade de oxigênio necessária para fazer aquela reação química lá, por exemplo. No caso ali, quebra de glicose. Então, todo ser vivo tem uma DBO. Se eu aumentar a DBO, aumentou a população de bactérias, tem mais bactérias fazendo respiração celular, então elas estão consumindo o oxigênio da água. Se elas estão consumindo, está diminuindo a taxa de oxigênio na água. Está acontecendo eutrofização. É uma maneira disso acontecer. Outra maneira, paralelo, jogou esgoto doméstico. Isso vai deixando a água turva. Né? O esgoto vai misturando na água, a água vai ficando mais turva. A água turva, a luz já não passa com tanta intensidade.
Diminuindo a intensidade luminosa, diminui a produção de oxigênio, porque diminuindo a intensidade de luz que chega na água, diminui a atividade de fotossíntese. E detalhe, é a fotossíntese que oxigena a água, né? As algas, o fitoplâncton fazendo fotossíntese, ele que vai liberando bolhas de oxigênio para a água. Se você dificulta a fotossíntese porque a água está turva, então diminuiu a oferta de oxigênio. Paralelo a isso, você aumentou o consumo de oxigênio pelas bactérias, porque aumentou a população de bactérias. Então aumentou o consumo e diminuiu a oferta. O que acontece? A taxa de oxigênio no meio cai. Isso que é eutrofização. Isso vai reduzir, por exemplo, ou vai desaparecer espécies aeróbicas. Os peixes, os animais aeróbicos vão morrer. Aí vai aumentar as espécies anaeróbicas, principalmente bactérias anaeróbicas, né? E por último, essas bactérias anaeróbicas, no metabolismo delas, elas acabam liberando substâncias de odor desagradável por processo de fermentação, porque agora não é respiração celular mais. Na respiração celular você libera CO2, não tem cheiro. Agora, no processo de fermentação, vai liberar outros gases. Então, uma lagoa, um lago, um rio que está poluído, ele fica fedendo porque tem muita atividade de decomposição por bactérias anaeróbicas que produzem outros gases e aí sim esses gases têm cheiro. Tá? Lógico que o esgoto por si só já vai emitir esses gases, né? Porque já tem a decomposição ali. Mas em eutrofização vai emitir até muito mais. Então, eutrofização é isso aqui, diminuir a taxa de oxigênio no meio, tá? E essa taxa ela vem tanto porque diminuiu a fotossíntese como aumentou o consumo de oxigênio, vem por os dois motivos. E aí, a gente tem, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto que é exatamente o objetivo é para diminuir a poluição causada pelo esgoto. Lembrando, o que é poluir? É colocar uma substância química ou alterar a concentração de alguma coisa, né? A quantidade de alguma coisa no ambiente de modo a prejudicar os seres vivos. No caso, eu estou poluindo a água que eu estou colocando em esgoto doméstico. Isso está ocasionando o quê? Diminuindo a taxa de oxigênio no meio. Está ficando pouco oxigênio na água e os peixes estão morrendo por causa disso. Então, o objetivo do tratamento de esgoto é fazer o quê? Não deixar que isso aconteça. Então, o que a gente faz? Chega o esgoto na estação. No esgoto, aqui nesse primeiro tanque, tem uma tela para separar lixo sólido de esgoto. Passou para o tanque A aqui, ele fica o esgoto um tempo parado ali para os resíduos sólidos que ainda passaram na peneira decantarem. E agora você tem só o esgoto líquido mesmo. Esse esgoto líquido agora vai para esse tanque B. O que acontece no tanque B? À medida que ele passa aqui, no tanque B está repleto de bactérias. E olha só, eu estou injetando ar. Mais especificamente, eu estou injetando oxigênio. Para quê? Para as bactérias usarem esse oxigênio para fazer a decomposição das moléculas do esgoto. Já que elas vão gastar oxigênio para isso, então eu dou oxigênio para elas e elas vão começar a fazer a decomposição do esgoto. Tá? E aí agora, o que chega no tanque C aqui não é água tratada, é esgoto ainda. Só que o nível de moléculas que chegou aqui, ou já começaram a ser quebradas ali atrás, ou então já foram completamente quebradas. Então assim, se isso aqui agora for para o rio, por exemplo, a quantidade de oxigênio que vai ser gasta da água do rio para quebrar essas moléculas aqui é menor do que o que tinha antes, porque aqui, por isso que eu dei oxigênio aqui, para elas quebrarem e gastarem o oxigênio aqui e não lá no rio. E aí, só que se eu botar isso aqui direto no rio, isso aqui está carregado de bactérias, porque quando eu jogo o oxigênio aqui, eu estimulo até a reprodução de bactérias, então o nível de população de bactérias está gigantesco. Tá? O problema é que agora não é as moléculas que estão aqui, porque agora eu diminuí o que sobrou de molécula aqui agora, as próprias bactérias do rio, do lago, podem lidar com isso aqui sem problema nenhum e não vai poluir mais. Só que o problema é a carga de bactéria que está aqui. Eu não posso jogar isso aqui direto no rio, na lagoa, porque tem muita bactéria. Então eu faço o quê? Coloco cloro para matar o excesso de bactérias. E o que sai da estação de tratamento de esgoto não é água potável, é esgoto. Só que é esgoto tratado. O que eu fiz com o esgoto? Eu diminuí a DBO do esgoto. Eu diminuí a quantidade de oxigênio que vai ser gasta nesse esgoto aqui agora para ser decomposto o que sobrou. Porque a maior parte eu já gastei aqui. Ao invés de gastar tudo lá no rio, vou gastar na estação e aí eu mantenho a água do rio oxigenada, os peixes vão continuar vivendo lá. E aí do que sobrou aqui pode sair gás também, metano, por exemplo, da decomposição. Esse gás metano ele pode ser queimado, ele pode ser até utilizado para gerar energia. E os resíduos sólidos podem ir para uma câmara de secagem, pode virar até adubo, por exemplo. Já que é matéria orgânica que foi pré-decomposta, né, ou começou a decomposição,
Então isso serve como adubo, fonte de nitrogênio, por exemplo, que é um nutriente difícil de conseguir. Através da decomposição você consegue. Então, o objetivo de tratamento do esgoto não é produzir água potável. Isso aqui é esgoto tratado, ele só tem uma DBO menor do que o que chegou aqui. Se isso aqui que chegou na estação fosse direto para o rio, as bactérias do rio iam gastar X oxigênio da água para decompor. Agora, isso aqui indo para o rio, elas vão gastar muito menos oxigênio da água lá para poder decompor o que sobrou aqui. Porque a maior parte já foi decomposta nesse tanque aqui. Esse é o objetivo do tratamento de esgoto, então. Ok? Bom, como é que a gente pode diminuir o impacto, né, de poluição da água, poluição do ar, por exemplo, também? Tem algumas maneiras. Por exemplo, no combate nas lavouras, trocar combate químico por combate biológico. O DDT, por exemplo, ele é um inseticida que provoca aquele fenômeno de magnificação trófica, porque ele é uma molécula sintética, né? Os organismos vivos não interagem com ele, por isso que ele atua como um veneno na maioria dos seres vivos. Então ele vai acumular, vai acontecer aquele fenômeno de magnificação trófica, por exemplo, né? Uma maneira de evitar isso seria, ao invés de usar DDT, que é um veneno, um agente químico, eu troco por combate biológico. Ah, eu estou tendo problema na minha plantação com pulgão, que é um tipo de inseto que ataca as plantas, como se fosse um carrapato de planta, vamos dizer assim. Aí, ao invés de usar DDT para matar, eu vou lá e uso joaninhas, que é um inseto que come o pulgão. Então, elas vão começar a atacar os pulgões, vão comer eles para mim, só que eu não estou usando veneno, é uma maneira de controlar. É o controle biológico, por exemplo. Isso eu posso colocar introduzir no inimigo natural, né? Ou então eu posso fazer um controle genético para liberação de macho estéreo, o que aconteceu, por exemplo, lá no Nordeste, para tentar controlar a população de Aedes aegypti, né, que é o mosquito que transmite, né, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, né? Eles liberaram lá vários machos estéreis, modificados geneticamente, porque esse macho, como ele é estéril, quando ele copula com a fêmea bota ovo, mas como o macho era estéril, o ovo dela não vai nascer nada. Então a fêmea está perdendo tempo e energia botando esses ovos e não vai nascer nada dali. Então é menos mosquitos que eu tenho na próxima geração. Só que essa utilização de seres vivos pode causar problemas se for mal feito, né? Na Europa aconteceu, por exemplo, tinha uma na Europa, não, desculpa, na Austrália tinha um problema com uma erva daninha que estava atacando as lavouras. Né? Você aduba o solo, né? O agricultor ia lá, aerava, adubava o solo, plantava o que ele queria plantar, só que crescia uma outra planta junto, roubando nutrientes, então atrapalhava a produção, né? A produção não estava produzindo o que poderia, porque boa parte dos nutrientes estava indo para essas outras plantas. Aí descobriu que tinha uma lebre na Europa que comia essa planta. Então foram lá, pegaram um monte de lebre, levou para a Austrália e soltou para elas poderem ficarem comendo as plantas. Beleza, elas comeram, né? Só que aí é a grande oferta de alimento para elas e sem o predador natural, porque nenhum animal na Austrália conhecia lebre, então nenhum animal comia as lebres e elas se reproduzem muito rápido, começou a faltar comida, elas começaram a comer a lavoura também. Então, de solução, elas passaram a ser problema. Então, esse controle biológico, que é você introduzir uma espécie, né, no meio ou remover, como está na apostila de vocês, ele tem que ser muito bem feito, senão você acaba gerando até às vezes mais problemas do que o que você queria, né, arrumar. E, lógico, a extinção de uma espécie, então, vai provocar problemas no ambiente também. Poluição do solo. Quando a gente polui o solo, por exemplo, quando a gente desmata. Não é só quando eu jogo lixo no solo que eu estou poluindo o solo. Lembrando, poluir é colocar um agente químico ou físico no ambiente de modo a alterar a vida, né, negativamente a vida dos seres vivos que vivem ali. Se eu tenho um solo e eu desmato o solo, eu alterei a vida dos seres vivos daquela região, porque não tem mais planta, tirei as árvores tudo fora, então está faltando alimento para os animais que ficaram, né, para as bactérias do solo, não vai ter mais tanta folha para decompor, então eu prejudiquei a vida deles. Então eu poluí. Só o fato de desmatar, então ele é poluir o solo. Tem gente que não associa isso, né? Quando fala poluição do solo, só pensa em jogar lixo no solo. Não, desmatar já é poluir o solo. Erosão é poluir o solo, porque eu estou alterando o solo de maneira a prejudicar os seres vivos que vivem ali. Estou prejudicando as plantas, por exemplo. Então, erosão, isso aqui é até uma foto de vossoroca, né? Que é quando abre muito o solo assim. Também é poluição do solo. Desertificação também é poluição do solo. Assoreamento também, assoreamento de rios, né? Enfim.
Então tudo isso também é poluir o solo, porque você está modificando a vida dos seres vivos que vivem na região de maneira negativa, está sendo ruim para eles. E como é que você pode evitar isso, por exemplo? Bom, evitando queimadas. As queimadas também poluem o solo. A queimada ela polui o solo por dois motivos, né? O fogo por si só, ele vai poluir o ar. Porque queimando uma floresta, né, uma plantação de cana, seja lá o que for, você vai poluir o ar pela eliminação de CO2 e outros gases. Isso é poluir o ar. Mas por que queimada também polui o solo? E muita gente esquece disso. O fogo, a temperatura que o fogo fica ali, né, em cima do solo, mata as bactérias do solo, então vai alterar a composição química do solo, ou seja, vou prejudicar as bactérias que vivem ali. Estou poluindo. Então, o próprio temperatura vai fazer com que algumas substâncias químicas do solo entrem em combustão e se modifiquem. Então, a queimada ela muda a estrutura química do solo e prejudica as bactérias. As bactérias vão morrer pela temperatura alta, por exemplo. Então, prejudicou os seres vivos que vivem ali, poluiu. Queimada é poluir. O ar, obviamente, tem muita gente que só lembra do ar por causa da fumaça, né? Mas polui o solo também. A atividade de monocultura também polui o solo. Por quê? O que é monocultura? É você plantar sempre a mesma coisa. Né? Você tem uma área para plantar, eu vou plantar, sei lá, só milho. Então o milho ele fica tirando determinados nutrientes do solo para poder viver. A planta tira. Então ela fica tirando, 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 tirando. E para repor esses nutrientes, como eu não posso esperar o ciclo, né, do nitrogênio naturalmente acontecer, do fósforo, enfim, eu vou começar a botar adubo. E aí adubando, 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 botando esses nutrientes para as plantas, eu posso botar de mais ou de menos, alterar a composição química do solo e prejudicar os seres que estão vivendo lá. Então vai poluir. Pastoreio excessivo, então animais pastando excessivamente provoca um fenômeno que a gente chama de pisoteamento do solo, que é os animais vão pisoteando o solo vai ficando compacto. Raiz de planta para viver precisa de oxigênio. A raiz da planta precisa de oxigênio. Dentro de uma planta não circula gás, circula só seiva. Não é igual a gente que nosso sangue circula gás misturado. Planta não acontece isso. Então a raiz que está embaixo do solo é uma célula viva. Ela precisa de oxigênio. Como é que chega oxigênio para ela lá? Por túneis feitos por animais subterrâneos, por exemplo, né? Insetos, minhocas, enfim. Os túneis que eles cavam vão levando ar para debaixo do solo. Por isso tem que arar o solo, né? Aerar o solo, é isso, tá? E aí você fazendo pastoreio excessivo, os animais grandes lá, boi, que seja, né? Andando para lá e para cá, vai pisoteando o solo, vai compactando, vai destruindo esses túneis. E aí o solo não fica aerado, as plantas morrem. Eu sempre dou um exemplo falando o seguinte: todo mundo já viu aquele terreno que fica na diagonal de um quarteirão, que o pessoal corta caminho por ele e vai ficando aquela linhazinha exatamente no meio do caminhozinho, sem nem grama não cresce ali, né? Ninguém foi lá e capinou para fazer aquele caminho, não. Ele vai se formando porque muita gente vai andando ali, vai pisoteando o solo, aquele solo fica compacto, as formigas, minhocas, enfim, saem daquela região, porque toda hora tem gente passando. Imagina tá a formiga embaixo da terra ali. Alguma hora que alguém pisa, parece um terremoto. Então elas saem daquela região, vão embora, abandonam, e as pessoas passando ali toda hora continua pisoteando, deixa o solo compactado, nem raiz de planta consegue cavar ali mais. Aí nem grama não cresce. Então fica aquele caminhozinho na terra batida ali, sem ninguém ter ido lá capinar. Foi por causa no caso ali não era pasto, né? Mas foi o pisoteamento das pessoas, que é o que acontece no pastoreio excessivo. Então como é que eu posso evitar isso? Fazendo, por exemplo, rotação de culturas, que é um jeito fácil de fazer. Eu tenho uma área para plantar. Eu não planto a mesma coisa, eu altero, né? Uma hora eu planto soja, outra hora eu planto algodão, outra hora eu planto soja de novo, porque nutrientes que a soja pega, o algodão coloca no solo, e nutrientes que o algodão coloca, a soja que pega. Então, alterando entre os dois, eu estou mantendo a composição química do solo mais estável. Então, eu posso alterar um tempo com pastagem também. Né? Não planto nada, só deixo lá livre com pastagem, os animais pastando, aí começa a pisotear, mas daqui a pouco eu venho com a plantação, eu vou arar o solo para plantar de novo. Então, fazendo a rotação de culturas, eu mantenho aquele solo produtivo e sem poluir ele, sem ficar alterando ele, sem prejudicar os seres vivos que vivem ali. Mas por que geralmente os agricultores não fazem tanto isso? Porque você envolve dominar muita tecnologia, né? Se eu vou plantar soja, só soja, eu só tenho que entender de soja.
Agora, se for fazer rotação de cultura, eu vou ter que entender de soja, vou ter que entender de algodão, meus funcionários também. Às vezes a máquina que eu tenho que colhe soja não é a mesma que colhe algodão, então eu vou ter que ter dois tipos de máquina diferentes. Aí, ou seja, é um investimento muito maior para fazer e tem muita gente que não quer fazer, porque realmente é o mais caro, tá? Mas em compensação, eu vou gastar muito menos com adubo, por exemplo, né? Porque eu estou fazendo o processo de rotação de culturas. Enfim, essa foi a nossa aula então sobre desequilíbrio ambiental, né, que é tudo que você faz que altera o equilíbrio do ambiente, ou seja, você polui, né, quando você altera o ambiente de modo a prejudicar os seres vivos que vivem ali. Então você tem que ficar atento aos fatores bióticos e abióticos. Poluir biologicamente, como tem na apostila de vocês, é acrescentar ou tirar uma espécie do ambiente. Se você coloca uma espécie ou tira uma espécie, você altera a vida dos seres vivos. Se alterar negativamente, você está poluindo. Então, quando a gente fala de poluição, a pessoa tem mania de me lembrar só da poluição dos fatores abióticos, né? Não. Você introduzir uma espécie ou retirar uma espécie da região também pode ser interpretado como poluição, ok? Bom, eu vou ficar por aqui, aí qualquer dúvida vocês podem tirar comigo aí ao longo do dia, né, das aulas. Eu espero que todos tenham entendido e até a próxima.